Fala aí, galera, uma ótima quarta-feira para você ligado aqui no canal do Lessa. Muito bom dia a todos. Uma vitória ontem no Maracanã que traz alívio, né? Era fundamental conquistar 3 pontos diante do Colo-Colo, pensando em classificação, pensando em avançar às oitavas de final da Libertadores, e não só em avançar e se classificar, mas também para liderar o grupo. Era uma vitória, como eu falei tantas vezes, inegociável. O resultado, portanto, foi muito importante, era o mais importante até dentro desse contexto, mas o desempenho ainda nos preocupa, pelo menos me preocupa, porque a realidade dos fatos é que o Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores, não conseguiu ser superior de fato aos seus 2 primeiros rivais, o Alianza Lima, que é muito fraco e teve oportunidades para vencer a partida em Lima, e o Colo-Colo, que é uma equipe já mais qualificada, é um time grande no Chile, e que também no Maracanã poderia ter arrancado o empate devido a erros que o Fluminense cometeu e que vem cometendo nesses jogos. É um desempenho que ainda está aquém de um time tão qualificado como o Flu. E a gente busca aqui argumentos, explicações, e não é fácil chegar a uma conclusão, porque o time de fato não consegue engrenar e ser consistente dentro da partida. O Fluminense tem bons momentos, começou o jogo bem, mas depois acaba caindo de rendimento e comete muitos erros técnicos, como o próprio técnico Fernando Diniz falou depois do jogo. O Fluminense comete muitos erros quando vai definir a jogada, o penúltimo passe, o antepenúltimo passe. E ele, inclusive o Diniz falou, em Lima a gente errou muito na saída de bola. É uma coisa que normalmente o Fluminense não erra. E errou muito naquele jogo. E hoje pecou muito na hora de caprichar, de ter o gesto técnico correto, de tomar a decisão correta para matar o jogo, quando ainda estava 2-1. O Fluminense teve mais sorte que juízo nessa partida. Foi uma bênção divina, dá para dizer assim. Porque o Colo-Colo chegou a empatar o jogo, mas ainda bem que o Guilherme Paiva tocou com a mão na bola, foi anulado. O Fluminense fica com um homem a mais logo em seguida. E ainda assim, no último lance da partida praticamente, o Colo-Colo tem uma chance clara de empatar o jogo e joga pro alto. Não dá para reclamar de sorte. Absolutamente não dá para reclamar de sorte nesses 2 primeiros jogos. E o Fluminense precisa, a partir de agora, e com certeza vai fazer isso, vai ter que trabalhar muito, trabalhar demais para reencontrar o seu melhor futebol. O Diniz falou sobre isso na coletiva, inclusive respondendo a pergunta que eu fiz. Vou trazer aqui para vocês o trecho dessa entrevista do Diniz e também a zona mista do Fluminense, repercussão da vitória, de uma vitória que deixa o Fluminense, pelo menos por enquanto, na liderança do grupo. Numa situação um pouco mais tranquila para ir para Assunção buscar a vitória diante do Cerro Porteño. Por favor, galera, não se esqueça, deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva aqui no canal do Lessa. Não está inscrito? Verifique se você realmente está inscrito, né? Deixe seu comentário aqui também depois. É dessa forma que a gente vai, de pouquinho em pouquinho, chegando a essa meta tão sonhada, tão esperada de 100 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de todos vocês. Bom, falando do que a gente viu e do que teve de bom nessa vitória de ontem no Maracanã, principalmente Marquinhos. Que contratação está se mostrando o Marquinhos. Foram 2 jogos na Libertadores, é o artilheiro do Flu, 2 jogos, 2 gols, e além de uma belíssima assistência. Aliás, ontem dá para dizer que foi um show do Marquinhos, né? Assim, ele foi muito eficiente, fez uma partida boa como um todo, mas foi muito eficiente, fazendo um belíssimo gol logo no início do jogo, e depois colocando uma bola milimétrica na cabeça de Germancano. Outra boa notícia, que voltou a marcar em 2024. Um ano atípico para o Cano, ele certamente devia estar muito incomodado, ele volta, né, depois de se recuperar de uma pequena lesão, e assim como o Paulo Henrique Ganso, que voltou e voltou muito bem ontem, por sinal, né? O Ganso teve uma grande atuação, enquanto teve perna, fôlego, participou muito do jogo o tempo inteiro, achou excelentes passes. Esse é o Paulo Henrique Ganso que faz diferença, que muita gente acha que o time do Fluminense é o mesmo sem o Ganso. Eu não consigo. É claro que ele deixa a desejar em alguns momentos, em alguns aspectos, principalmente o físico, mas quando ele está inteiro e está bem,
é um jogador de uma qualidade técnica inegavelmente diferenciada. Mas ontem o Marquinhos teve mais uma boa atuação. Eu acho que já dá pra gente falar tranquilamente que quando o Keno voltar, vai ser reserva do Marquinhos. Não tem como ser diferente, por mais que o Keno tenha sido muito importante no ano passado. Agora é a hora de dar sequência e deixar o garoto se sentir mais à vontade. Por enquanto, tá dando certo. Tudo bem que o Aras preso mais lá na esquerda me incomoda um pouco em alguns momentos, né? E o Aras acabou sendo coadjuvante nesses 2 jogos, né? Não teve atuações tão destacadas como a gente se acostumou a ver de um Aras. Mas por outro lado, o Marquinhos está aproveitando muito essas oportunidades e certamente está deixando uma impressão muito positiva com o Fernando Diniz, que é fato vai dar uma sequência. Além dos dois, eu destacaria Martinelli, que ontem foi zagueiro, começou como zagueiro, teve uma atuação muito segura. Tudo bem, naquele último lance ali, ele ia, aliás, no lance do quase resultou no gol, se eu não me engano, naquela bola que o Vidal chuta e o Fábio defende, ele deu uma bobeira ali. Agora estou em dúvida se foi nesse lance ou se foi no lance do gol anulado do Paiva, né? Mas vocês vão lembrar qual lance eu estou falando. Mas num todo, Martinelli, mais uma vez, muito rápido, se antecipando, fazendo a leitura correta das jogadas, cobertura perfeita. É um jogador que amadurece cada vez mais, que evolui cada vez mais, e ontem teve uma atuação muito segura. Foram jogadores que sustentaram ali o Flu, que passou por momentos difíceis na partida, que depois do gol acabou sentindo muito no primeiro tempo e não conseguiu recuperar aquele rendimento que apresentou até ali aos 18 minutos, que acabou animando um pouco a gente. É um time que ainda tem muitas falhas na recomposição, muitas falhas no seu sistema defensivo, e quando chega à frente, né, novamente comete muitos erros, erros que normalmente o Fluminense não cometeria, né? Para esses jogadores com essa qualidade, são erros que não são normais, né? E ontem, mais uma vez, entrou o Terans, né, não acrescentando nada, errando um lance absurdo no final do jogo, que por muito pouco não resultou no gol do Colo-Colo. Enfim, eu acho que é importante ter essa consciência de que precisa melhorar, de que precisa evoluir, e eu acho que os jogadores estão com essa consciência. Tanto é que o Diniz falou sobre isso e admitiu. Ele admitiu ontem na entrevista coletiva que a equipe precisa melhorar. E eu vou trazer aqui, antes da zona mista desse trecho da coletiva, informação sobre o Lelê. Infelizmente, ele teve uma lesão que os exames vão confirmar o grau da seleção, mas há um risco de rompimento do ligamento. Ele deixou o campo, vou colocar na tela, ele deixou o campo ontem dessa forma aqui, mancando bastante, com a perna imobilizada, enfim, uma notícia muito ruim, né, porque o Lelê é um jogador que, enfim, a gente sabe que vem sendo muito criticado, que ele não tem condições técnicas de fazer, de fazer parte desse grupo, de jogar, de ter uma sequência, mas é muito ruim quando o jogador se lesiona dessa forma. Então é torcer para que os exames não apontem um rompimento de um dos ligamentos, mas a tendência é que de fato ele tenha, infelizmente, sofrido uma lesão um pouco mais grave, né? Ao longo do dia, a gente, ou mais tardar amanhã, teremos mais informações sobre o Lelê. Já ia me esquecendo aqui, galera, muito importante, atenção para isso aqui, nova camisa do Fluminense 2024, tá aqui com a Betano ainda, mas por que eu tô trazendo? Aliás, vou comprar a camisa da Betano, agora Superbet. Calma, porque é 40% de desconto utilizando o cupom Jornada 10, até hoje só até hoje, enquanto durar os estoques. Aqui ainda tem, corre lá. Aliás, mas é Betano, tá, beleza, mas se você não liga, porque vai pagar o valor cheio depois na camisa da Superbet, tranquilo, ok. Mas para você que quer a camisa 2024 do Fluminense com a Betano e pagando menos de R$200, cara, corre lá, utiliza o cupom Jornada 10 para você ter 40% de desconto e não perder essa oportunidade. Onde você vai encontrar esse preço? Só me fala, corre lá na Food Fanatics para você não ficar fora dessa. Utilize o cupom Jornada 10 para ganhar esse super desconto. Vou trazer agora na sequência a zona mista, Felipe Melo, Cano falaram por lá, e depois a resposta do técnico Fernando Diniz, falando muito, uma análise até extensa, falando sobre o momento do time e o que de fato pesa mais neste momento para que o Fluminense não consiga, ou para que não tenha conseguido ainda encontrar
o seu melhor nível. Muito bem, André. Está aqui o Felipe Belo falando da zona mista após esse jogo. Frequência, vitória 2-1 para a equipe É importante você vencer, né? Sobretudo o jogo em casa, né? E assim, todo jogo é muito complicado, é muito difícil. Eu acho que vai passando os anos, as competições vão ficando ainda mais difíceis, porque as equipes que de repente há 2, 3 anos atrás entrava dentro de campo, de repente nós já saberíamos que sairia as equipes menores, digamos assim, né? Que de repente seria um pouco mais fácil, né? Não digo do Colo-Colo, porque não é uma equipe pequena, Colo-Colo é uma equipe muito tradicional, né? Mas nós vimos hoje, por exemplo, um grande caindo em casa. E eu estava vendo isso antes, eu estava dando uma olhadinha e parece que estão em 10º no Campeonato Chileno. E o Grêmio é um gigante do nosso país. Então todo jogo é muito difícil, é muito complicado. Vencer te dá uma moral, vencer te eleva a sua confiança, né, para os próximos batalhas que virão. Então a gente está feliz, contente porque nós vencemos, né? E melhorar, continuar trabalhando, treinando, melhorar, porque de fato nós precisamos melhorar para repetir o feito do ano passado. Ô Felipe, o Diniz falou com vocês essa semana sobre o que ele esperava e o porquê dessa estratégia do Martinelli começar jogando com você. Acho que as pessoas já estão ficando acostumadas com o Diniz, muita gente comenta antes de ver em campo, quando a gente vê, enfim, o Martinelli já vinha fazendo essa função de zagueiro algumas vezes e hoje funcionou bem ali do seu lado. Como é que foi essa semana e o que o Diniz falou exatamente para vocês sobre essa aposta? Não, a gente treinou muito, né? A gente trocou de lado, né? Colocou para a direita e colocou o Martinelli mais para a esquerda também para dar um apoio também para o Marcelo, né? Para dar um pouco de liberdade para o Marcelo. E assim, nós quando fomos jogar o primeiro jogo lá em Lima, eles mudaram completamente a forma de jogar contra o Fluminense. Então a gente fica meio que sem saber o que vai acontecer, porque tudo pode acontecer quando se joga contra o Fluminense. A equipe pode vir pressionar alto, a equipe pode vir de repente para não pressionar e ficar com a linha baixa, como foi lá em Lima, né? Mas nós esperávamos de fato que o Colo-Colo pudesse nos pressionar, haja visto que foi feito o que aconteceu com o Boca Juniors, o mesmo treinador, e o Boca, quando adiantou a linha, nos criou um pouco de dificuldade. Coisa que não era para acontecer porque nós estamos acostumados a isso, né? Mas é claro, nós somos seres humanos, a gente vai errar, a gente precisa melhorar, né? E justamente por isso o Diniz optou por colocar o Martinelli para dar também mais velocidade. O Martinelli que não é tão alto, mas é muito forte fisicamente, muito rápido também, técnico, né? Não entendo porque, graças a Deus, o Martinelli está aqui conosco, que é um garoto que breve, se Deus quiser, vai ter oportunidade, inclusive, na seleção brasileira. Acho que a vitória premiou até a coragem do time, do Fernando Diniz, no segundo tempo, de jogar com o Martinelli e André na zaga. Assim, eu tenho coragem para isso. Eu queria, eu confesso, eu queria continuar esse jogo, né? Poder jogar o jogo todo, né? Mas eu prefiro fazer uma falta e tentar evitar um gol e tomar um cartão amarelo do que de repente deixar o adversário passar, não sabia o que ia acontecer, né? Então a gente está propício a isso. Mas de fato nós somos um time que pode falar tudo, menos que nós temos medo, menos que nós não somos ousados, né? Então assim, nós temos um treinador que é ousado, que nos cobra, mas é bom todo mundo saber que a gente treina muito para isso também, né? A gente treina vários sistemas de jogo, às vezes a gente tem jogadores que estão na frente treinam atrás, lá na defesa, e o defesa que treina no ataque, né? Então assim, o futebol de hoje, nós temos que estar preparados para jogar em qualquer posição. Mas já visto que há mais de uma década atrás eu joguei no gol. Você imagina hoje, né? Então a gente tem que estar preparado de fato para de fato nós entrarmos dentro de campo e fazer o nosso melhor, independente do sistema, independente da posição que a gente joga. Você acha que de alguma forma o sarrafo do ano passado para esse ano subiu e a cobrança da torcida é maior? Eu digo isso porque a gente se juntou aqui, a gente, caramba, em alguns momentos a torcida do Fluminense vaiou hoje, o Fluminense na frente, a torcida do Colo-Colo perdeu e a torcida estava ali apoiando, enfim, primeiro jogo em casa dessa Libertadores. Você acha que isso tem a ver de vocês entrarem em campo sendo o time campeão da Libertadores? Não tem as dúvidas, né? Subiu o sarrafo e
muito passa também assim, quando nós fomos campeões da Libertadores, da Recopa, eu falei, olha, aqui é o ponto de partida, e tem que ser o ponto de partida, né? Não pode ser um ponto final. O Fluminense não pode conquistar como conquistou e parar por aí, nós temos que almejar grandes conquistas, né? É o sonhar, profetizar e realizar. A gente continua sonhando, profetizando e graças a Deus ele pôde estar dentro de campo e realizar essa grande vitória do Fluminense. Felipe, a gente pode dizer para esse próprio torcedor que viu hoje um time com garra, um time que correu atrás, um time que não sabe perder, não sabe o que é perder dentro de casa, a gente pode dizer que o elenco está mais qualificado e está imbuído e consciente de que a responsabilidade de ser campeão é um fardo positivo e que leva e a responsabilidade aumenta a partir desse momento sobre todos esses aspectos? Não, eu não tenho dúvida que a responsabilidade aumenta, né? E jogar no Fluminense por si só já é uma pressão, né? Jogar num clube como o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, da Recopa, né? O sarrafo subiu, cara. A gente vai enfrentar, a gente tem enfrentado já grandes equipes que já eram boas no passado, recente, e que agora estão melhores ainda, se reforçaram, né? E é normal. Agora cabe a nós continuar trabalhando muito, né? O que nós fizemos no ano passado não vai valer para nós vencermos esse ano. Então nós temos que fazer ainda mais para nós conquistarmos esse ano. É o que nós estamos fazendo. Sobre o Colo-Colo? Sí. Gracias a Deus conseguimos uma boa vitória contra um grande rival como é o Colo-Colo. Lutaram, correram muito, então a gente tentou poder fazer nosso melhor para poder ganhar o jogo. E não foi fácil, poder ficar quase 4 semanas fora. A gente teve um joelho muito inchado, teve que tirar líquido em várias oportunidades. E parabenizar a todo o departamento médico encabeçado por Filé, porque me ajudaram muito nessa recuperação, para que hoje pueda voltar e possa fazer-me melhor e poder ganhar um jogo. Você considera que o elenco do Fluminense esse ano, com a responsabilidade de tentar o bicampeonato, houve uma qualificação e essa qualificação foi super positiva, com a chegada de jogadores, principalmente Marquinhos, Roberto Costa e outros jogadores? A gente vai passo a passo, sabemos que isto é muito longo, a gente sempre tenta poder fazer nosso melhor, jogo tras jogo, com os pés no chão e continuar trabalhando, porque a Libertadores não é nada fácil, assim que parabenizar a todo mundo. Mas o elenco qualificou, ficou melhor o elenco? Sí, obviamente que sí. A gente praticamente jogou com todos os jogadores que já estavam no time já há um bom tempo, então a gente se conhece mais, já todo mundo sabe o que tem que fazer dentro do campo. E também tentamos poder ajudar a Marquinhos, que é um garoto que está começando, está entendendo nossa ideia de jogo, que isso é muito importante. Então acho que foi um jogo muito bom, a gente se dedicou, tentou fazer o nosso melhor e conseguimos a vitória. O Diniz pensa para a temporada, agora tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil depois, tem Libertadores. A gente está melhorando no dia a dia, né? Mas engrenar, eu acho que se a gente analisar o futebol brasileiro em um todo, né? Todas as equipes estão oscilando um pouco ainda, que é começo da fase mais importante aí da temporada, que são as competições, né? Tanto Libertadores, Campeonato Brasileiro que vai começando, os estaduais são a prévia, né? Mas muitas equipes mudam muito ainda o plantel, né? Então, com certeza, a gente quer melhorar cada vez mais para passar essa confiança que a gente tinha do ano passado para o nosso torcedor, mas ciente que cada ano se torna mais difícil. As equipes que vêm jogar com o Fluminense, às vezes, ficam esperando e não propõem o jogo. E o Fluminense tem que ir o tempo todo pela forma de jogar do Diniz, a forma do nosso time, propor o jogo independente de jogar em casa ou fora. E o adversário, às vezes, somente esperando para jogar num contra-ataque, né? Então a gente tem que também ter inteligência, saber observar isso dentro das partidas, para que a gente não venha dar oportunidades para os nossos adversários que, infelizmente, às vezes se omitem dos jogos, né, de propor o jogo, somente jogar pela uma bola parada ou em contra-ataque, mas a gente tem que melhorar sempre, e isso que a gente quer o mais rápido possível. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, não dá para apontar um fator ou outro, é complexo mesmo. Eu acho que o Fluminense, eu respondi isso acho que naquela entrevista que você acho que não estava, depois do entrevista durante a semana, que não foi pós-jogo. A gente teve uma temporada do ano passado, uma temporada muito diferente para o Fluminense, uma temporada única, tanto pela conquista da Libertadores, ou seja, pela maneira como foi
como a gente ganhou a final do Carioca em cima do Flamengo. E terminamos a temporada praticamente no dia do Natal. Os jogadores saíram de férias, aproveitaram merecidamente e a gente voltou e em 5 dias, depois de 6 dias de treinamento, a gente já estreou no Campeonato Carioca para poder ter condições de poder estar com um time competitivo para poder vencer a Recopa. E isso foi feito. Então, se a gente analisar o que já aconteceu nesse ano, a gente está com um saldo bem positivo por ter ganho um título inédito para a instituição. E o time, ele oscila por muitos motivos. Esse é um dos motivos importantes da gente ter terminado a temporada muito tardiamente, ter voltado depois dos nossos rivais. Ao voltar, a gente queimou algumas etapas, jogadores importantes machucados. Se você pegar o Ganso e o Cano, eles vão agora entrar em ritmo praticamente dentro da competição, porque eles, a primeira pré-temporada a gente praticamente não fez, porque a gente já com 5 dias estreou. Agora na data FIFA a gente treinou muita coisa, e os dois ficaram machucados o tempo todo, voltaram agora. Então são muitos fatores, esse é um dos fatores. E a gente tem que entender que o time tem que se habituar ao Fluminense. Agora está mais difícil que o ano passado. É muito difícil ser campeão, é muito mais difícil ainda ser bicampeão. Então os times conhecem mais a gente, criam mais dificuldade, e a gente tem que procurar melhorar, e a gente está trabalhando muito. O período que a gente teve da data da FIFA foi, acho que o período que eu mais dei treino aqui no Fluminense. A gente treinou muita coisa. Então o time teve uma melhora física muito grande. Você vê aqui, problema físico não teve nem aqui nem lá em Lima. A gente correu muito os 2 jogos. E o ajuste tático ele vai acontecer conforme a gente for jogando, for fazendo os ajustes com treino, com vídeo e se reencontrando dia após dia para melhorar em todas as frentes. Então a gente sabe que a gente pode ser mais consistente, que a gente pode jogar melhor do que a gente tem jogado, e eu tenho muita confiança que isso vai acontecer, e no fundo já está acontecendo. A gente percebe coisas. Hoje foi um jogo que a gente teve momentos muito bons e momentos que o time ficou mais espaçado. A gente errou muita coisa hoje no terço final. Se você analisar só essas 2 partidas da Libertadores, lá nós erramos coisas que a gente praticamente nunca erra, primeira fase de construção, que foi o nosso grande erro lá contra o Alianza Lima. E hoje a gente errou também muita coisa para a gente definir o jogo, que a gente também não é costume nosso a gente errar. Quando a gente tem espaço para poder fazer jogadas, pelo menos para a gente chegar e terminar a jogada em finalização, porque não necessariamente você precisa fazer o gol. Se você termina a jogada, é tiro de meta, ou é escanteio, ou é gol e a bola fica lá na frente, o jogo já fica mais controlado. Então, como a gente tinha a chance de terminar as jogadas em gol e não terminar, nem concluía, o jogo ficou mais aberto do que rotineiramente fica desde que eu trabalho no Fluminense. Mas são coisas que a gente acho que está melhorando, e a tendência é de crescimento, e a gente tem tudo para fazer mais um ano muito bom. Então, galera, assim, o que eu acho um bom sinal é que o próprio Diniz está admitindo, os jogadores estão admitindo, cada um do seu jeito, mas eles sabem que o time precisa melhorar muito, eles sabem que o time precisa evoluir, e todos vão trabalhar muito nesse sentido. E essa evolução precisa vir imediatamente, porque agora vai ser um jogo atrás do outro, e vai ser pauleira e não vai parar. Então é muito importante que já a partir do próximo jogo o Fluminense consiga fazer um jogo mais consistente, ser mais consistente dentro da partida, jogar bem durante mais tempo. Eu acho que é isso que está faltando para que a gente tenha uma confiança de que, de fato, em algum momento a equipe vai engrenar novamente e vai apresentar um futebol parecido com o que a gente viu no ano passado, beleza? Não esquece, por favor, de seu like, de se inscrever no canal do Lessa. Tamo junto, vamos que vamos pra cima. Abraço!